Olá! Um dos textos mais lidos e discutidos da Bíblia, mais especificamente do Velho Testamento, é um que fala da cura de um capitão do exército sírio chamado Naamã. Ele era um homem diferenciado, era um guerreiro valoroso, vitorioso, reconhecido por suas vitórias em batalhas. Ele tinha o respeito do seu rei e do seu povo, mas ele sofria de uma grave doença para a época, que era a lepra. Eu não quero destacar a história de Naamã, mas a da sua escrava, uma menina israelita que nos deixou um testemunho lindo, mesmo estando numa condição em que nenhum ser humano merece estar. O nome dela nem foi mencionado no texto bíblico, mas se essa história se tornasse uma grande produção de Hollywood ou uma série da Netflix, talvez ela não fosse nem uma atriz coadjuvante, acho que nem mesmo uma figurante. Mas eu quero discordar disso. Eu acho que ela foi uma co-protagonista, quase uma protagonista de uma história intrigante que ela mesma deu o start. Numa linda história com reis, guerreiros e profetas, o que uma menina escrava poderia ter feito assim de tão importante, de tão relevante? Ela deu ao homem que a escravizou a chance de uma nova vida física e espiritualmente. Essa história se passa em dois locais: na Síria, em Damasco, onde reinava o rei Ben-Hadad e onde moravam Naamã e a sua escrava, e no Reino do Norte, em Israel. Na época, Israel estava dividida em Reino do Sul e Reino do Norte. Quem reinava no Reino do Norte era o rei Jorão. Como os demais, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Israel já tinha uma relação conflituosa com os países vizinhos. Algum tempo antes desse evento, em uma de suas batalhas, o exército sírio leva essa menina presa para a Síria e lá ela vai ser escrava então de Naamã e de sua família. Então imaginem o cenário: uma escrava, uma menina em um país estranho, inicia uma história linda, mesmo tendo todos os motivos para estar revoltada, para querer que o mundo acabasse, para querer que Israel invadisse a Síria e a resgatasse. Ela estava privada da sua liberdade, longe da sua família e longe do seu país. Mas ainda assim, ela agiu com muita honra, com muita dignidade e com fé em benefício do homem que a escravizou. Veja o que diz o texto. 2 Reis, capítulo 5, versículos 3 e 4. E a escrava disse à sua senhora, esposa de Naamã: antes o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta. Ela se referia ao profeta Eliseu, que está em Samaria. Ele o curaria da lepra. Então Naamã notificou ao seu rei, dizendo: a menina israelita me disse que eu posso ser curado se for a Israel. Isso parece estranho e inusitado, mas o rei de um país em constante guerra com Israel envia o seu capitão Naamã com uma carta para o rei de Israel pedindo que ele o curasse. A lepra talvez fosse a doença mais terrível daquela época. Isso aconteceu mais ou menos em 840 a.C. Eu acho que não dá nem para a gente comparar com nenhuma doença contemporânea. Não pela doença em si, mas por tudo que a envolvia. Embora Naamã não fosse judeu, mas só para a gente ter uma noção, na cultura judaica os leprosos eram tratados com repulsa, eles eram discriminados, eram considerados pessoas amaldiçoadas, eles tinham que gritar quando estivessem se aproximando de algumas pessoas ou de algum povoado, eles tinham que gritar: impuros, impuros, para que as pessoas pudessem se afastar. Eles tinham que manter uma distância mínima de 50 metros das pessoas. Eles nunca podiam estar a favor do vento. Se alguém entrasse em contato com eles, seria considerado impuro também. Além de tudo isso, eles sofriam com a própria doença e com seus sintomas terríveis. Então, para resumir a história, Naamã foi para Israel com a carta do rei Ben-Hadad e com um pagamento significativo. O rei de Israel, a princípio, ficou assustado, apreensivo, achando que talvez a Síria quisesse entrar em guerra novamente. Mas o profeta Eliseu assumiu a situação e, mesmo duvidando, mesmo hesitando, Naamã foi curado por Deus por orientação do profeta Eliseu. Essa é uma história que me fascina quando eu penso que uma menina escrava, mesmo numa situação absolutamente adversa, mesmo enfrentando um gravíssimo problema, mesmo sem ânimo, eu imagino,
mesmo talvez tendo permanecido escrava para o resto da vida, o texto não relata isso, mesmo nessa condição de inferioridade, ela foi fiel a Deus e com fé ela foi um exemplo para todos nós. E de forma resignada, ela abençoou a vida de Naamã e certamente de muitas outras pessoas direta e indiretamente. Eu espero que a gente possa seguir esse exemplo tão bonito que essa menina nos deixou. E assim falar do amor e do poder de Deus para tanta gente que está sofrendo ao nosso redor. Às vezes, bem pertinho da gente, nesse momento tão difícil que a nossa cidade, o nosso país, na verdade, todo o planeta está vivendo. E não tenha dúvida de uma coisa: esse mesmo amor e este mesmo poder estão disponíveis para nós. Assim como Naamã, nós podemos senti-los, nós podemos vivenciá-los todos os dias. Deus o abençoe, e quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, leia o livro dos Reis, especificamente esse texto, 2 Reis, capítulo 5. Um abraço a todos e Deus os abençoe.